Bom, é o seguinte, gente, voltei aqui para conversar com vocês um pouco mais e antes de eu começar sobre o assunto, eu gostaria que vocês se inscrevessem aqui no canal e também deixassem um curtir aí nesse vídeo, certo? Bom, é o seguinte, eu sempre falei para vocês que eu sempre joguei videogame desde criança, né? Tem alguns vídeos que eu já falei sobre isso. O meu console de abertura foi o Nintendo 64, depois o Nintendo 64. Eu fui pro PlayStation 1, 2, fui pro Wii, voltei pro PlayStation 3, aí 4 e 5. E é lógico que o meu console principal é o PlayStation 5 que tá aqui, ó, no móvel, né? O PlayStation 5 é o meu console principal. Mas eu não vou falar da Sony, né? Por eu ser mais sonista, eu não vou falar da Sony nesse vídeo. Quero falar pra vocês a respeito da Nintendo, né? E assim, gente, quando não tinha Nintendo 64, eu sempre joguei o Mario e por aí vai. E depois eu joguei alguns outros jogos que eu não vou lembrar aqui de cabeça, né? Ah, também tinha o Pokémon Stadium, acho que eu joguei o Pokémon Stadium 1 e o 2. Só que ao mesmo tempo eu não tinha aquela gama, né? Aquela vontade de ficar jogando toda hora. Eu jogava por divertimento porque eu era criança, então assim, eu não me importava com as fases de chefão e por aí vai. E ultimamente eu tive a oportunidade de ganhar o Nintendo Switch 2, né? Que ele está aqui na minha maletinha, que já está até aberta a minha maletinha. O Nintendo Switch está aqui, ó, protegido, né? Esse aqui é o Nintendo Switch 2. E também eu, junto com ele, eu comprei o Pro Controller do Nintendo Switch 2 também. E gente, jogando o Nintendo Switch ao mesmo tempo, eu senti o que a Nintendo faz com seus jogos, né? Todos os jogos da Nintendo são jogos de família. Eu sempre vi isso, pessoas falando, né? Como o Nintendo Switch, ele traz algo diferente, além de ele ser um portátil e você pode jogar na TV também, porque vem a dock tá atrás do PlayStation 5, tá? E ao mesmo tempo isso é muito interessante, porque assim, eu joguei alguns jogos, né? Não joguei os jogos principais do Nintendo Switch, mas eu joguei aí, né, o Donkey Kong Bonanza, e é muito legal ver que o Donkey Kong Bonanza é um jogo super interessante. Ele é um jogo totalmente facinho de jogar, ele é um jogo família. É muito legal ver que o Donkey Kong não foi totalmente esquecido, né, da Nintendo, e é muito legal ver o retorno desse personagem. Lembrando também que esse jogo teve o seu lançamento ano passado, né, em 2025. Todo mundo falou muito bem desse jogo porque ele é um jogo diferente, ele é um jogo que você quebra cenário, então é muito interessante você jogar com Donkey Kong junto com a Pauline, né? A Pauline é a grande cantora que dá os poderes ali pro Donkey Kong. Então assim, o jogo do Donkey Kong Bonanza, ele é um jogo que tem várias fases, né? É um jogo por fases, mas é um jogo interessante, muito bem feito, muito bem pensado. Ao mesmo tempo você sente que esse jogo foi muito bem feito para o Nintendo Switch 2, porque assim, se fosse para o Nintendo Switch 1, não ia ter como por conta do escopo do jogo em si, né? Porque o jogo ele é muito diferente por causa do escopo dele, por conta dos gráficos e afim. É lógico que existe umas quedas de frame no meio do caminho, mas ao mesmo tempo ele tem um escopo muito grande que não tem como fazer esse jogo no Nintendo Switch 1. Certo? Também joguei o Hyrule Warriors, né, o Age of Imprisonment, que seria como se fosse uma continuação ou o segundo jogo do outro Hyrule Warriors. E é lógico que esse Hyrule Warriors ele tá ali atrelado na franquia Zelda. No Hyrule Warriors você controla Zelda, é um jogo totalmente de Nest Warrior, que é um Musou, né? Ao mesmo tempo tem a história ali, né, que conta a história de como Ganondorf se tornou o grande vilão, né, da franquia Zelda e afins. É lógico também que você tem fases principais, batalhas principais no jogo e também tem algumas quests que você faz, né? Lógico também que você desbloqueia, né, alguns personagens. É um jogo super interessante. Então assim, gente, é lógico que seria interessante jogar o Mario XYZ ou o Mario... tem que jogar o Mario Galaxy, tem que jogar o Mario Wonder. Eu estou começando ainda, né? E tentando entender como que os jogos da Nintendo são.
eu tô jogando aos poucos o Princess Peach, o Showtime, né? Eu achei super legal. O Princess Peach Showtime também, ele é um jogo, ele tem um escopo fácil, só que ao mesmo tempo, né? Além de ser um jogo de Nintendo Switch 1, no Nintendo Switch 2 ele tá super perfeitinho. Também é lógico que existe algumas coisinhas ali que você percebe que seria interessante eles trazer a versão, né, do Nintendo Switch 2. Também estou jogando o Zelda, o Echoes of Time, acho que é Echoes of Time o nome. Se não é esse nome, me perdoa, né? Que você controla a Zelda, né? E assim, e eu achei interessante também. E também tô jogando o Marvel Alliance, né? Ultimate Alliance 3, que eu sempre joguei, pós de PlayStation 2 e afins, eu sempre joguei o Ultimate Alliance, já joguei um e o 2. E eu tive a curiosidade de jogar o terceiro, né? Entendo que o jogo é do Nintendo Switch 1 e afins. Mas assim, gente, o que eu percebo? Tirando o Marvel Ultimate Alliance, eu percebo que a Nintendo, assim, consegue trazer o seu público da família, de você jogar com todo mundo. Porque todos os jogos, eles têm ali um método fácil, né, o famoso método guiado e por aí vai. Também já joguei o Mario Kart World, acho que é Mario Kart World, que é o Mario Kart do Nintendo Switch 2. Então eu percebo que o Nintendo Switch 2 ele me chamou a atenção de trazer jogos interessantes, que é para todo mundo. Pode ser que o jogo seja fácil ou difícil, mas é um jogo que vale muito a pena, certo? E eu repito de novo, eu ainda estou começando a jogar o Nintendo Switch 2, então possivelmente até o final desse ano eu estarei jogando alguns outros jogos que me trouxe uma atenção diferenciada, né? Bom, é o seguinte, gente, torço para que você, né, entenda, se você já tá vendo agora esse vídeo ou tá me conhecendo agora, entenda que eu estou jogando o Nintendo Switch 2 aos poucos. Lembrando que o meu console principal é o PlayStation 5, tá bom? Então é isso, gente. Quero saber de vocês se vocês já jogaram alguns jogos, né, do Nintendo Switch 1 ou do 2 e ao mesmo tempo eu tenho certeza absoluta que você tá curioso para comprar um tipo de console desse, e eu recomendo 100% porque ele é fácil de instalar, fácil de carregar e você pode levar para qualquer lugar, certo? Então é isso que o que vale é isso, de você levar a qualquer lugar. E se você tem um PlayStation 5, lembrando que o PlayStation 5 você tem que instalar ele numa TV. Já o Nintendo Switch 2, além de ter o dock, você pode jogar ou no dock ou na parte portátil, tá bom? Então assim, gente, tomara aí que vocês entendem, né, essa minha introdução pro Nintendo, e é uma introdução que vai vir aos poucos, né? Então assim, estou descobrindo o mundo Nintendo e eu torço que eu possa gostar desse mundo cada vez mais. Eu entendo que todo mundo gosta, mas eu estou sendo introduzido aos poucos, tentando entender como funciona o mundo do Nintendo, né? O mundo da Nintendo Switch, o 2 especialmente. E é isso, tá, gente? Um grande abraço e calma, que eu estarei voltando aí com mais informações, mais temas e por aí, velho, tá bom? E eu quero saber de você, que você ainda está aqui, que eu sei que você tá querendo saber mais de assunto, mas ao mesmo tempo já acabou, então você vai, carrega aí e só fechar esse vídeo porque eu vou jogar o Nintendinho, o meu Nintendo Switch 2.